Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas na série Através da Bíblia, aqui analisando o livro de Josué. Na última aula a gente parou aqui no versículo 8 do capítulo 3, em que a gente até aqui vimos que Yahweh promete a Josué o reconhecimento do povo em resposta à manifestação de seu poder, enquanto os sacerdotes carregavam a arca para as águas transbordantes do Jordão. Então, a ideia é que Deus foi aquele que mandou Josué fazer o que precisava ser feito, fazer o povo, chamar o povo para confiar no Senhor, e foi assim que ele fez, até que Deus disse para ele que Deus mesmo haveria de engrandecer Josué perante os olhos de todo Israel. A gente viu isso, foi bem interessante essa análise, porque nos mostra que em toda essa história, por mais que seja uma história impressionante de conquista, de vitórias que Deus dá ao povo de Israel, ainda assim nós vemos que há um elemento em que Deus age e que o povo age. Não porque Deus precise das pessoas, mas porque assim ele quer, não porque ele precisa. Claro que ele poderia dar a terra para o povo de Israel sem nenhuma dificuldade, mas não é assim que ele faz. Isso nos ensina muito. Então, nós chegamos ao versículo 9. E aqui no versículo 9 nós temos, Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. O que vai trazer a confiança a essas pessoas é isso, é a palavra de Deus, não é outra coisa, são suas palavras motivadoras, não são os seus argumentos, não é o seu carisma que leva as pessoas a fazerem o que Deus espera delas, é a própria palavra, e é assim que ele chama a atenção dessas pessoas. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. O Deus é o Deus de toda a terra, e ele vai passar o Jordão, certo? Ele vai passar o Jordão. Esse rio, que está sendo que eles precisam atravessar, é o Deus de toda a terra. Ele vai passar aqui, ele vai entregar. São muitos povos, você pode imaginar, são muitos povos, é uma terra grande. Vocês vão passar por esses cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. São muitos povos, muitos povos. Mas o que é que nós estamos vendo Deus falar para Josué? O que nós estamos vendo Josué falando para esse povo? Ele está dizendo: vocês vão saber nisto vocês vão saber que Deus está com vocês. Está aí a ação de Deus. Está aí Deus agindo em favor de vocês. Como? Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Ou seja, quando os sacerdotes tocarem a água, então essa água vai se separar, E isso é uma forma de a gente perceber que a travessia do Jordão demonstra aos israelitas a certeza do seu triunfo vitorioso sobre os residentes de Canaã. Ou seja, lembre-se de que os residentes de Canaã, eles eram idólatras, e eles eram idólatras das forças naturais. Eles eram idólatras do Deus da seara, o Deus da colheita, o Deus da chuva. Então, eles eram seres que adoravam as
os fenômenos naturais. E como é que Deus se mostra para o povo de Israel? Deus se mostra para o povo de Israel como aquele que separa as águas do Jordão. Um Deus que é o Senhor de toda a terra. O Deus que é o Senhor sobre as águas. O Deus que controla as forças da natureza. Então, se Deus é o Deus que abre esse rio Jordão, que permite que esse povo passe, o que mais você pode acreditar? Você pode acreditar que esse povo vai conquistar a terra a eles prometida. Por quem? Por esse mesmo Senhor, por esse mesmo Deus. Esse é o foco, essa é a ideia que nós temos aqui e que nos faz entender e conhecer mais sobre quem é Deus, porque Ele é esse, que tem o poder de atravessar, de fazer esse povo atravessar esse rio. Então agora vocês podem confiar, ó israelitas, de que essa conquista da terra é algo confiável, que essa conquista da terra é algo que de fato Deus vai cumprir. Como? Se Ele faz vocês atravessarem o Jordão com o pé enxuto, o que mais Ele não pode fazer? E você deve lembrar, é claro que você deve lembrar, que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas Deus não abriu o Mar Vermelho para essa geração que nós estamos vendo aqui, não. Deus abriu o Mar Vermelho para a geração anterior. Quem está entrando na Terra Prometida faz parte de uma outra geração. Eles passaram muitos anos, são novas pessoas que nasceram, já cresceram, já são jovens. E o que acontece agora? Novamente, essas pessoas precisam crer no Senhor e Ele mostra o seu poder para esse povo. Agora é a hora de vocês crerem. Deus vai se mostrar como aquele que tem poder para levar a efeito as suas promessas. E a gente vê que é exatamente isso que acontece. Versículo 14: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto. Todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, mais uma vez, é assim que a gente vê que o povo de Israel pode acreditar no Deus que a eles prometeu uma travessia, uma conquista no meio de tudo isso. Como eu posso acreditar nisso? Como é que eu posso confiar nisso? Ora, eu confio nisso porque eu sei que Deus abriu esse Jordão, parou os sacerdotes no meio do Jordão para que o povo passasse. O texto prossegue aí no capítulo 4, né? Nós temos no capítulo 4 o seguinte: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Então, eu já quero que você perceba, isso vai acontecer algumas vezes, inclusive, dentro da história de Josué, que Deus, além de fazer coisas miraculosas, Ele já vai chamando a atenção das pessoas para um elemento importante, que é para que eles não esqueçam. E aí se faz, a ideia é fazer um memorial, mas os símbolos são muito
importantes. Não é que eles se enchem de misticismo, mas ele diz, olha, aqui desse lugar onde os sacerdotes pararam, vocês pegam o que ele diz aqui? 12 pedras. Peguem 12 pedras e levem com vocês para colocar lá no alojamento em que vocês vão parar e passar a noite. Tem um propósito. Essas pedras têm um propósito. São 12, né? Lembra-nos as tribos, claro. E essas pedras devem lembrar essas pessoas de alguma coisa. E isso já deveria abrir os nossos olhos também. Às vezes a gente acha que a nossa vida espiritual ela é simplesmente uma dinâmica de um agora e de um aqui e agora eterno. E a gente não lembra de comemorar, a gente não lembra de rememorar aquilo que Deus já fez por nós. É claro, e esses símbolos são importantes para Deus. A gente tem muito medo, né, de símbolos, a gente tem muito medo de imagens, né? Porque a gente não quer se assemelhar àqueles que adoram as imagens, longe de nós querer algo desse sentido. Mas eu acho que às vezes, com medo desse ponto aqui, a gente acaba esquecendo de comemorar, de guardar os momentos, para que nos faça lembrar, Deus agiu em nosso favor aqui. Preste atenção, vocês vão atravessar, mas antes de atravessar, antes de terminar a travessia, peguem 12 pedras. Guardem essas 12 pedras porque elas vão ter uma razão importante para vocês. Então, a gente segue aqui. Versículo 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Para que isto seja sinal. Josué está dizendo, olha, lembrem-se, isso aqui vai ser um sinal, vocês não vão esquecer disso aqui. Vocês não podem esquecer do que Deus fez em nosso favor. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Isso é muito lindo. Isso é muito belo. Por quê? Porque isso é um testemunho, é uma lembrança. Vocês vão lembrar. Isso aí é para os filhos de vocês perguntarem mesmo. Para eles olharem essa pedra. Por que a gente tem essa pedra aqui? Agora eu vou lhe explicar o porquê dessa pedra. Isso é para vocês lembrarem. Isso é para vocês considerarem. Ali foi o lugar que Deus agiu de forma miraculosa para conosco, para com o nosso povo. Você não viu, meu filho, porque você é pequeno. Mas agora você deve lembrar que nós só estamos aqui por conta do que Deus, Yahweh, o nosso Senhor, fez em nosso favor. Será que o nosso Deus mudou em nos fazer lembrar continuamente acerca daquilo que Ele fez por nós? Claro que não. A pergunta próxima que eu faria, se você estivesse comigo numa sala de aula física, seria: o que mais é que Deus faz em termos de memorial para que nós venhamos a lembrar frequentemente, até hoje, sobre algo que Ele fez em nosso favor? E a resposta óbvia você já deve ter dado, que é a ceia do Senhor. Jesus diz: façam isso em memória de mim. Por que Deus faz isso, né? Por que Deus manda um memorial? Por que Ele manda as pessoas fazerem um memorial com pedras? Porque Ele sabe que a nossa tendência é esquecer. A nossa tendência é deixar para lá. A nossa tendência é não mais lembrar aquilo que Ele fez em nosso favor. Nossa memória é muito fácil de se perder nas nossas distrações. A gente vive num mundo distraído, a gente vive num mundo que está perdido no meio de tantas informações. Então a nossa tendência é de fato se perder no meio de tudo isso.
E já naquela época, porque as pessoas iam esquecer, nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, a nossa tendência é de fato esquecer o que Deus fez por nós. Então, pensando nisso, o que Deus faz em nosso favor? Ele manda que se faça um memorial. E é muito interessante ele dizerem, né? Ele dizer, isso é para os filhos de vocês perguntarem o que significam essas pedras. O que significam essas pedras? Então vale a pena a gente também manter no nosso coração momentos para a gente lembrar de fato o que Deus fez em nosso favor. Momentos, dias em que a sua graça foi abundante em nosso favor e a gente poder lembrar os nossos filhos, olha meu filho, você não sabe, você era pequeno, mas teve um dia que eu e a sua mãe estávamos passando por grandes dificuldades. Está aqui, inclusive, a gente até guardou um momento específico desse tempo. Mas, meu filho, Deus foi maravilhosamente bom para conosco. E Ele cuidou de nós, e isso e aquilo. Por que isso? E por que fazer isso? Porque é uma forma de lembrar, é uma forma de marcar. E aqui está dizendo, isso vai ser um memorial aos filhos de Israel. E o texto segue aqui, quando ele diz, fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a Arca da Aliança, e ali estão até ao dia de hoje. Lembre que quando Josué fala aqui, né, até ao dia de hoje, significa que Josué, sendo esse que escreveu, então ele está rememorando aquilo que aconteceu. E aí ele diz, estão até o dia de hoje, obviamente, o dia que ele está escrevendo. Então ele está fazendo um flashback, né? Todo esse tempo, tudo que ele está falando aqui, ele está rememorando o que havia acontecido. E aí ele diz, e até hoje, ou seja, depois de nós, é como se ele trouxesse para os dias de hoje e dissesse, ainda estão lá hoje. Quase como se ele dissesse, eu poderia ir lá agora se eu quisesse. Para lembrar que está lá o memorial. O memorial permaneceu. Essa forma de nós lembrarmos o que Deus fez em nosso favor está ali. É um sinal para que lembremos. Isso nos lembra da tradição. Isso nos lembra do que é o passado. E sabe, nós ainda vivemos num mundo muito, muito voltado para o que é novo. Tudo tem que ser muito novo. Tudo tem que ser muito agora. Qualquer coisa ligada ao passado é uma coisa que a gente quer esquecer, que a gente não quer dar importância. O que importa mesmo é o novo, aquilo que é velho, aquilo que é antigo, já tem uma conotação ruim para nós, quase uma conotação de coisas que não prestam, que não valem. E a gente vê aqui, na verdade, exatamente um ponto de vista contrário a esse, um ponto de vista de quem mostra, aqui está a forma de vocês lembrarem de como Deus é bondoso em nosso favor. Está aqui o memorial. Não é belo a gente pensar assim? Confio sim que você considera dessa forma também. Versículo 10. Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Nós temos aqui o versículo 11, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Então, aqui a gente vê que esse é o testemunho, né, do grande poder de Deus, e agora, daqui em diante, é a hora de nós vermos o poder de Deus acontecer. É hora de a gente ver o que esse povo tem para esperar, né? Porque agora eles passaram.
E eles passaram, e é muito belo eles dizerem aqui, ó, diante do Senhor. São 40 mil homens de guerra. São 40 mil homens de guerra armados. Eles estão diante do Senhor, mas eles estão armados. O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente, mais uma vez, Deus agindo em favor desse povo. Deus está indo na frente desse povo, mas esse povo não está indo só de decoração. É um povo que está indo de fato para batalhar. São 40 mil homens. E eles estão passando diante do Senhor. Eles estão passando para batalhar, para guerrear, para alcançar, para conquistar aquilo que Deus prometeu. E sabe, Deus prometeu. Mas não é somente porque Deus prometeu que nós vamos aqui esperar aquilo que Deus deu para a gente. Não. Se Deus prometeu pra gente, a gente tem que correr e fazer a nossa parte. E essa não é uma conversa, digamos assim, né, sinergista arminiana, de quem diz assim, eu sou responsável, eu posso negar a graça de Deus, eu sou muito poderoso em termos de poder escolher a minha própria salvação e até perder a salvação, né, como até alguns chegam a dizer. Não é disso que a gente está falando, não. O sinergismo, quando a gente fala de sinergismo, quando a gente fala em termos soteriológicos, em termos da salvação, é claro que é Deus que ao Senhor pertence a salvação, está lá em Jonas. Mas, quando estamos falando aqui sobre como essa conquista aconteceu, sim, temos uma sinergia, certo? Uma sinergia, é um trabalho em conjunto. Por quê? Porque o homem tem todo esse poder? Não, porque Deus quer ser glorificado em ele ir adiante do povo e deixa muito claro, a gente vai ver reiteradas vezes, Deus deixando muito claro que é o seu poder, é a sua graça, é aquilo que ele deseja para o povo que aconteça, mas no fim, muitas vezes vai ficar claro que foi Deus que fez tudo isso, mas o povo de Israel fez lá uma partezinha, mas eles fizeram. Isso nos ensina muito, porque a gente também tem os nossos objetivos, a gente tem aquilo que a gente quer alcançar, mas ainda assim, muitas vezes a gente pode achar e ficar, porque nós confiamos na soberania de Deus, e de fato confiamos, mas a gente confia tanto, não é uma questão de fé, é muitas vezes uma questão de não querer agir, muitas vezes é uma questão de covardia. A gente muitas vezes desculpa a nossa covardia com mas eu confio em Deus, a gente tem que confiar em Deus, não pode fazer muita coisa porque a gente tem que confiar em Deus, né? Sim, a gente tem que confiar em Deus, mas se o que Deus espera de nós está dentro da sua palavra, Deus não está mandando você pecar. Não, mas a gente tem que confiar em Deus, a gente não pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. É claro que vai ter momentos que Deus vai dizer, se aquiete, meu filho, vai ser eu quem vai agir. Só que na maioria das vezes ele quer que nós vamos lá e façamos algo em favor da sua obra, do seu reino, daquilo que ele espera de nós. Então, aqui mostra muito dessa perspectiva da responsabilidade do homem e a soberania de Deus. E muitas vezes as perguntas ligadas à responsabilidade do homem e à soberania de Deus é só uma discussão para você não fazer nada. Mas até que ponto o homem é responsável? Até que ponto Deus é soberano? Meu amigo, pare de se preocupar com isso e vá fazer alguma coisa. Vá fazer alguma coisa, porque essa discussão, ela é uma discussão que muitas vezes é só uma desculpa para procrastinar, para deixar para depois e não fazer o que Deus espera de nós. Então, se Deus espera de você que você sirva em uma certa área, se Deus espera de você que você tome uma decisão ousada em relação ao ministério, se Deus espera de você uma decisão ousada em relação a Ele, quando diz respeito ao seu trabalho, de repente um trabalho lá que você precisa firmar-se como um cristão verdadeiro, que não vai se dobrar
a práticas ilícitas e você chegar e dizer: eu não vou fazer. Por quê? Porque eu estou diante do meu Deus. Eu confio na sua soberania, mas também confio que Ele espera que eu faça muita coisa para a sua glória e dependendo dele, claramente. Então é nisso que a gente vê esses homens aqui passando diante do Senhor armados. É isso que também é importante a gente avaliar, ok? Paramos aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!